Então, ó, só corrigindo, vamos lá, continuando aqui, ó. Itens pedidos. Essa coluna aqui, ó, para mim apagar uma coluna, eu acabei colocando uma coluna a mais. Botão direito. A mais? Na hora que eu cliquei aqui embaixo, ele adicionou uma coluna. Você clicou, ele adiciona, tá vendo? Então, botão direito do mouse, deletar selecionado. Botão direito do mouse, deletar selecionado. Pronto. Então ficou decimal 10 de 2, pizza, ID, vamos fechar aqui, vamos conferir. Então ficou no itens pedidos. ID, pizza, pedido, quantidade e preço. Certo? Certo. Beleza, tá aqui então o nosso modelo físico de dados. Agora como é que eu faço a implementação prática desse troço? Professor, e como é que aí eu já posso fazer uma conferência se está tudo ligado no sentido... Pode e deve. Antes de eu ir passar para frente. Sim, é muito mais prático você dar uma conferida aqui no seu projeto. Gente, a gente está fazendo essa sequência de exercícios para lá pelo 8º, 9º, 10º, 15º exercício, você já fez isso tantas vezes que você vai pegar a prática de olhar o exercício e vir direto para cá, ó. Vim para cá direto. Essa etapa do Excel é uma etapa de aprendizagem, porque eu considero que olhando para cá você enxerga melhor se essa proposta é efetivamente uma proposta adequada. Olhando aqui você consegue ver se tem informação que está repetida que não deveria. Você consegue enxergar melhor se ainda dá para otimizar mais ainda ou não, tá? Então isso aqui é só uma etapa do processo para você aprender. Depois que você aprender, eu espero que você consiga chegar ao ponto de vir direto para o Workbench aqui, ó, e fazer o projeto direto aqui. E aí, o que acontece? Depois do projeto pronto aqui, o que você vai fazer? Criar o banco de dados. Como é que a gente cria esse banco de dados? É a próxima etapa. Para isso, nós vamos precisar usar os outros softwares. Vou descompactar aqui o nosso MySQL 5556, extrair daqui. Ele também cria uma pasta. Vou descompactar também o RaidSQL. O RaidSQL, eu tenho que descompactar de uma forma um pouco diferente. Eu tenho que usar aqui, ó, extrair para uma pasta. Por quê? Porque senão ele vai extrair tudo aqui e vai misturar. Já descompactou, ó, ele criou essa pasta aqui, tá? Então já tem os 3 softwares descompactados. O Workbench eu já usei. O que eu faço agora? Vou pegar o MySQL 5556. Lá na pasta bin tem o mysqld.exe. Esse é o cara que eu tenho que executar para que o software de banco de dados MySQL fique ativo no meu Windows, aguardando instruções. E aí essas instruções eu faço através de um outro software, que eu vou mostrar. Preste atenção que para você ver, porque esse MySQLD, nesse formato que a gente está usando, quando eu clicar, ele vai abrir uma tela aqui, um prompt, e vai fechar. Quer ver? Ó? Cliquei, abriu um prompt, iniciou, pronto, sumiu. Tá? Se eu der um Ctrl Alt Del aqui no meu Windows e for no gerenciador de tarefas, aqui em detalhes, não, processos, né? Não é em processos, não. É aqui em histórico, acho. Deixa eu ver se é em histórico. Não. Foi serviços? Não, foi serviço. Está em detalhes aqui, ó. Detalhes, Em detalhes, se eu procurar aqui, ó. Olha lá ele, ó. Tá vendo em detalhes? MySQLD. Se ele está aqui em execução, muito provavelmente MySQL está ativo e eu posso estabelecer uma comunicação com ele. Como? Através do RAID. Vem aqui no RAID. O RAID é um software que eu posso estabelecer uma conexão com qualquer MySQL que eu tiver conexão via rede. Como é que eu faço isso?
Vou criar aqui uma nova seção, nova. Vou chamar de... O nome da seção você dá o nome que você quiser. Se você tem uma loja, comércio eletrônico, você pode pôr aqui, ó, sei lá, bebidasonline.com. Você bota o nome que você quiser aqui, tá? Aqui que faz a diferença, ó. Onde é que está o meu banco de dados MySQL? Ele pode estar, por exemplo, em bebidasonline.com.br, que é lá no meu site. Esse banco de dados está lá nesse computador na internet. Ou, no meu caso, o meu banco de dados MySQL está no próprio computador que eu estou usando. Uma forma de eu fazer referência a esse próprio computador é através desse endereço 127.0.0.1, que vocês ainda vão estudar em redes. Vocês vão estudar um pouquinho de TCP/IP em redes, tá? Então não vou entrar muito nesse mérito, mas é exatamente o que eu estou falando aqui, é o que vocês vão estudar lá. Eu poderia também aqui usar um apelido localhost. As duas coisas se equivalem, tá? Não vou explicar muito isso aqui, depois vocês vão estudar em rede. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando para o RAID onde que está o meu MySQL. Então, qual que é o servidor IP? Servidor/IP. Eu posso escrever o servidor ou o endereço IP. Certo? Qual que é o usuário? O padrão é root. Qual que é a senha? O padrão é em branco. Isso depois a gente vai estudar no semestre que vem, em Banco de Dados 2. A gente vai aprender como é que cria o usuário da permissão. A gente vai estudar isso aqui mais lá para frente. Mas o que você precisa saber agora é que você precisa se conectar no seu MySQL que está na própria máquina localhost. Usuário padrão de uma instalação nova é root e senha é em branco. Depois de preencher essas informações, eu clico no botão salvar, porque da próxima vez que eu abrir esse software eu já tenho isso preenchido. Agora sim, clicando no botão abrir, o que vai acontecer? O RAID SQL vai buscar lá nesse servidor um MySQL que está lá esperando um contato. No local, para mim tem escrito IP. Então se eu colocar o IP do meu computador... Sim, 127.0.0.1 vai funcionar do mesmo jeito. Esse é o seu IP. É o IP de qualquer máquina local. Qualquer máquina que você estiver usando, se você quiser fazer referência a ela mesma, você pode usar esse IP. Tanto Windows como Linux, como qualquer sistema operacional, sabe que esse endereço IP corresponde ao endereço IP local da própria máquina que você está. Mas assim, o meu IP lá é outro. Mas quando é para... Não, veja bem, aqui no meu computador, se eu falar para qualquer software no meu computador 127.0.0.1, ele vai procurar a própria máquina. Ele vai comprar a própria máquina onde está o software. Independente daqui eu ter o endereço IP da rede, que é outro. Bom, clicando no botão abrir, o RAID busca esse MySQL nessa máquina e o RAID se identifica com o root e com aquela senha, tá? Pronto. O MySQL falou, opa, root, ok, senha, ok, permitiu o acesso do RAID. Aí o RAID já executou essas instruções aqui, ó, show status, show variáveis, show databases, e essas instruções permitiu ao RAID ter as informações para me mostrar graficamente o que tem dentro dessa minha instalação MySQL. E ele já me mostrou aqui que dentro dessa instalação tem 4 bancos de dados. Esse e esse. Também cada um desses bancos de dados tem a sua função, a gente não vai entrar nisso agora. O que a gente vai fazer é criar o banco de dados para esse nosso exercício. Para criar o banco de dados, botão direito do mouse aqui em cima do meu servidor local, que eu chamei de local, botão direito, criar novo banco de dados. E eu vou chamar de exercício 5. Vai ser o nome desse banco de dados. Isso aqui também é um detalhe importante, mas a gente não vai falar muito sobre isso por enquanto, tá? Ok, pronto. Agora eu tenho aqui um banco de dados que se chama exercício 5 e esse banco de dados está vazio. Não tem nada. Certo? Bom, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no meu projeto, conferir, né? Seria interessante fazer aquela conferência para ver se está tudo certinho.
O código da pizza de lá vem aqui para o itens do pedidos. O código do pedido lá também vem aqui para o itens. Aqui. Pronto, legal. Então o que eu tenho que fazer? Database. Eu venho nessa opção Ctrl G para gerar o código. Então vou Next, Next, Next. Ele gerou esse código para mim. Vou copiar o código inteiro. Ctrl X. Vou cancelar isso aqui. E vou lá para o RAID. Aqui no RAID, com o meu banco de dados exercício 5 selecionado aqui, ó, eu venho na aba Consulta. Nessa aba Consulta, é uma aba onde eu posso colocar instruções SQL para executar. O que significa isso? Significa que o RAID vai mandar essas instruções lá para o software MySQL processar, tá? Eu vou tirar essa primeira parte aqui, isso aqui não me interessa, vou deixar aqui só, olha só, o comando create table, criar a tabela se ela não existir, e aqui ele pôs o nome do banco antes do nome da tabela, então eu vou apagar esse cara aqui, porque eu já criei o meu banco chamado exercício 5. Esse MyDB, ele veio aqui do Workbench, ó. Nesse projeto que eu criei aqui, tá vendo que estava MyDB aqui, ó? Eu poderia ter trocado esse nome aqui, ó, para exercício 5. Ele iria gerar para mim no código, inclusive, a instrução para criar esse banco de dados vazio, tá? Mas vou seguir assim mesmo. Então eu vou apagar esse MyDB, porque a minha tabela se chama bairros. O que eu considero prudente nesse momento? Pode ser que a gente tenha cometido um erro de digitação, pode ser que a gente tenha cometido alguma falha lá no projeto. E se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai executar tudo, todos os comandos. Aqui o que eu tenho? Um comando que termina com ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula vem o quê? Vem outro comando. Isso aqui é comentário, tá? O menos aqui funciona como comentário. Então, ó, a cada ponto e vírgula termina um comando. E se tem mais coisas adiante, começa outro comando. Vou tirar esse MyDB aqui também. Então, principalmente para vocês que estão começando, a minha sugestão é, não clica aqui, porque senão ele vai executar todos os comandos de uma vez. E se der erro, para quem está começando, você vai ficar na dúvida. Na hora que você vê a mensagem de erro e tentar descobrir em qual desses comandos deu aquele erro. Então, para evitar esse problema, o que eu acho que é mais interessante? Você seleciona o primeiro comando e clica aqui, ó, no teclado, Ctrl F9. Para executar tudo no teclado, só F9. Então, quando eu clicar Ctrl F9 ou usar essa opção executar seleção, ele vai mandar lá para o MySQL só o que está selecionado. E se der erro, eu sei que é nesse pedacinho que está selecionado. Vamos fazer? Olha lá, executei. Deu erro? Não, não deu erro nenhum. Então, esse pedaço que eu executei, que eu selecionei e executei, já foi processado. Posso apagar. Porque se eu vier aqui, ó, no exercício 5, no banco de dados, e clicar nesse botão aqui, atualizar, ele vai atualizar e eu vou perceber que eu já tenho a tabela de bairros aqui, ó. Vou fazer o mesmo com a tabela de pizzas. Seleciono a tabela de pizzas. Venho aqui, Ctrl F9. Também não deu erro, posso apagar. Próximo. Tabela de logradouros. Vou simular um erro aqui, tá? Ó, vou botar aqui um vá espaço R char. Só para vocês verem como é que é um erro. Selecionei, Ctrl F9, pam. Opa, deu erro. Na mensagem de erro, ele tenta te explicar onde que está o erro. E ele está falando aqui, ó, perto de um vá R char, tá vendo? Então você vem aqui, identifica o erro, corrige, seleciona de novo e executa Ctrl F9. Deu certo? Apaga e assim você vai. A vantagem de usar essa estratégia é que se deu erro,
você sabe exatamente qual comando deu erro. Então eu vou no próximo. Ele não dá a linha nenhuma. Ele dá a mensagem, mas é o que eu falei, para quem está começando, você tem 15 comandos diferentes aqui, ele dá uma mensagem de erro, e aí você pode ter dificuldade. Ele dá a mensagem, porque se ele não dá igual no Pascal, A linha? a linha e a coluna. Ele fala também, Mas mesmo assim eu acho que no começo, pelo menos, é mais prudente você fazer dessa forma. Executa a seleção, ó. Deu um problema aqui, ó. Eu estou tentando criar a tabela de clientes. Deu um erro. Vamos ver o que pode ser esse erro. Na tabela de clientes, ele faz referência com bairro, com logradouro. E eu acho que eu não criei logradouro ainda. Criei? Pedidos. Deixa eu ver. Vamos atualizar aqui para a gente descobrir. Clica aqui no exercício 5, atualizar. Vamos ver. Bairros, logradouros e pizzas. Já. Vamos ver aqui de novo. Vou botar aqui o clientes novamente. Executar a seleção. Ó. Erro 150. Ele está falando que tem uma chave estrangeira aqui que está formada de forma incorreta. Vamos descobrir qual que é. O bairro está int not null. O logradouro está int not null. Vamos ver aqui nas tabelas. Bairros int a logradouro também está int. O que mais que tem de chave estrangeira aqui, Nil? Só, né? Então falta uma pizza aí. Gente, é aqui, desculpa, ó. Na realidade, ó, é porque na hora de fazer a referência, ele está apontando para a tabela logradouros, mas em outro banco de dados, tá vendo? Eu acabei, o MyDB que eu esqueci de apagar aqui, ó. Então vamos apagar, tá vendo? Deu erro. Corrigir. Esse comando aqui depois a gente vai aprender isso aqui tudo, viu? Nós vamos estudar esses comandos item por item. Item por item. Porque parece complexo, mas aos poucos, depois, quando a gente for estudar a parte de SQL, a gente vai ver isso passo a passo. Aqueles delete, tá marcado, esses que não deletamos. Não. Você deletou? Um delete? Então, isso aqui também é outra coisa que a gente vai estudar depois. Eu vou deixar isso aqui mais pra frente quando a gente estiver na parte prática lá no laboratório, tá? Porque a gente simula isso e testa isso lá na prática, é mais fácil de explicar, tá? Essas instruções aqui, ó, fazem referência a essas ligações. Essas ligações têm algumas regras. E essas regras, elas são transcritas em comandos aqui, depois a gente vai estudar isso com calma, tá? Bom, vamos rodar de novo para ver se agora vai dar certo. Rodou, beleza, deu certinho, posso apagar. Vamos para o próximo, ó, o MyDB aqui, vamos tirar de novo, senão vai me dar dor de cabeça. Aqui também, agora que eu já aprendi, né, que eu vi lá, que eu descobri. Seleciona, executa só o que está selecionado, deu certo, apaga. Aqui também, vamos tirar o MyDB aqui. Vamos tirar o MyDB aqui. Mais um aqui. Seleciona. Executa o que está selecionado. Deu certo, acabou. Vamos agora aqui no exercício 5, atualizar. E agora esse meu banco de dados, ó, tem as 6 tabelas que a gente criou. E agora eu posso colocar alguns dados nessas tabelas, que é também coisa que a gente vai estudar depois. Ó, posso vir aqui na tabela de bairros, clico nela, clico na aba dados e começo a inserir, ó. Abadia. 2, Olinda.
3 Alfredo Freire. E aí, ó, essa situação aqui, ó, tá muito, é praticamente o que nós fizemos no nosso Excel, no nosso rascunho, tá? Com mais uma diferença. Aqui, ó, o RAID, como foi concebido no projeto, essas ligações, esses relacionamentos entre as tabelas, foi concebido no projeto, foi gerado no código e foi implementado aqui, ó. Quando eu for cadastrar um cliente, por exemplo, Zeca da Silva, número 23, bairro, ele traz para mim os bairros aqui, ó. Como é que o RAID sabe disso aqui? Ele sabe disso aqui porque foi concebido no projeto. Ele sabe que no cliente, bairro corresponde a um código que vem lá da tabela de bairros. Então ele abre a tabela de bairros aqui para mim escolher. Eu escolho, ele mantém só o código. O logradouro está vazio, eu não vou conseguir